Vamos lá, pessoal. Essa aula aqui a gente continua em ligações químicas, tá? E o tema é ligação covalente, tá legal? Então a gente vai começar a entrar em um segundo tipo de ligação química, tá bom? Mas é bem tranquilo também. Vamos lá. O que é uma ligação covalente? Tá? Sempre vai ocorrer entre átomos que têm a tendência de perder elétrons. Tá? Então, cada átomo que está realizando essa ligação, eles têm uma tendência a perder esse elétron. Tá? Logo, ele é classificado como um ametal, né? Como a gente já comentou lá na tabela periódica. Tá bom? Então, aqui a gente está vendo essa parte aqui de interação. Isso aqui mostra em que os pares, né, de elétron, eles estão sendo compartilhados. Aqui a gente representa por essa caixinha retangular aqui, tá? Então, quando você tem esse compartilhamento de elétrons e forma essa ligação, você vai chamar aqui o composto final, tá? Ou seja, A mais B, ele é uma molécula, tá legal? Ele vai ser caracterizado como uma molécula. Tá? Então vamos lá, vem aqui por exemplo aqui, ó, cloro e cloro. Claro, vocês também vão ter que fazer distribuição eletrônica nesses casos. Você lembra que eu falei que a distribuição eletrônica ia perseguir vocês durante o ano inteiro? Então tá aí, mais uma vez. Então o que acontece aqui, ó, se a gente fizer a distribuição eletrônica do cloro, a gente vai ver que a última camada, né, na eletrosfera, ele vai ter quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele precisa de mais um elétron nessa camada, né, para ele ficar estável, para ele ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Então o que acontece? Se eles dois, né, se o cloro é ametal, ele tem a tendência a perder elétron, né? Desculpa, de receber elétron, tá? Então a metal, ele tem a tendência de receber elétron. Aí o que vai acontecer aqui? Se ele tem a tendência de receber elétron, né, este outro cloro teria que perder o elétron e vir para cá. Mas os dois querem ganhar elétron. Então eles vão ter que fazer o quê? Compartilhar elétrons. Eles não vão perder, eles vão chegar bem próximos um dos outros, né, e vão compartilhar esses elétrons. Então o núcleo, tá, é o que vai atrair esses elétrons para próximo dele, tá? Já que a gente já viu aquela parte de polaridade também, né, em outros casos, tá bom? Então ele vai ter essa tendência. Então o que acontece aqui? Neste caso aqui, tá? Neste caso, a gente está observando que os dois átomos de cloro, eles estão ligados. Então agora eles vão ter aqui, eles vão ter uma característica diferenciada dos outros, tá bom? Agora eles estão estáveis. Então, a ligação covalente, ela vai originar compostos neutros, né? Eles vão fazer compostos neutros, porque ele não perdeu elétron e também não ganhou elétron. Eles compartilharam, então eles estão neutros. Tá bom? E uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, tá, são as fórmulas. Nós temos aqui as fórmulas moleculares, eletrônicas e estrutural. Tá? Fórmula molecular. Na fórmula molecular nós vamos identificar quantos átomos estão nessa ligação. Tá? Por exemplo, aqui, cloro 2. Né? Esse 2 aqui está dizendo que existem dois cloros, um ligado ao outro. Tá? Então esse número aqui, tá, caracteriza a quantidade de cloro nessa ligação química, tá? Que são dois cloros. Tá? Então a gente chama isso aqui de fórmula molecular. É a fórmula mais usada em embalagens, né, e livros também. E a fórmula eletrônica,
é a menos usada, tá? É quando ele representa todos os elétrons na última camada. Vamos contar aqui, ó. Cloro não são 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Um representante do grupo 7A, né? E o cloro também aqui 7. Ou seja, então eles estão ligados, ou seja, a fórmula eletrônica está representando o número de elétrons que há na última camada de cada átomo, né? E as suas ligações. E a fórmula estrutural, tá? Ela vai caracterizar quantas ligações ocorrem, tá? Através desse traço. E é a mais utilizada, tá? Daqui em diante, quando vocês forem entrar no ensino médio, né? Que aí vocês vão ver muito dessa fórmula estrutural, tá legal? Então ela indica a quantidade de ligações realizadas, né? Ligações covalentes. Então nós temos também, além, né, da fórmula que a gente estava vendo, os tipos de ligações. Nós temos ligação simples, dupla e tripla, tá? Então aqui nós temos, ó, quando ocorre apenas uma ligação entre os átomos, a gente fala que é uma ligação simples. Quando ocorrem duas ligações, né, entre dois átomos, nós falamos que é uma ligação dupla. E quando ocorrem três ligações, a gente fala que é uma ligação tripla. Beleza? Então vamos ver aqui nesse exemplo aqui, ó. Ligação simples, ok? Ó, hidrogênio com carbono. É uma ligação simples, né? Este átomo ligado a este átomo, tá bom? E agora, esse carbono ligado a este hidrogênio aqui é uma ligação simples também, tá? O carbono com carbono, simples, eles não estão realizando ligação dupla. E assim, todas essas ligações aqui são simples, por mais que tenham aqui mais de uma ligação só. Uma ligação, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas quando a gente fala em ligações, tipos de ligações, simples, dupla ou tripla, o que a gente está falando? De uma ligação entre um determinado átomo com outro átomo. Tá? Não é o somatório de ligações que um átomo pode realizar, entendeu? Então, a ligação entre um átomo a outro átomo, tá? Nesse caso aqui, ligação dupla, né? A gente sabe que o carbono com carbono está fazendo uma dupla ligação, né? Mas existe aqui, ó, o hidrogênio com carbono, tá? E essa daqui ainda é uma ligação simples, simples também aqui embaixo, dupla aqui o carbono com carbono e simples entre carbono e hidrogênio, tá bom? Então vocês têm que ficar bem ligados nisso, tá? Ligação tripla aqui nesse exemplo. Ligação tripla, 1, 2, 3. Então nós temos uma ligação tripla aqui e uma ligação simples e outra ligação simples, tá bem? Então galera, essa era a aula de hoje, tá bom? Deem uma estudada, tá? Vocês podem acessar outros vídeos que são também bem interessantes e também ler o material que eu disponibilizei para vocês na plataforma, tá? Então um grande abraço aí, se cuidem.